Bom dia a todas, bom dia a todos. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse nosso canal, a esse nosso encontro semanal, para mais uma aula de filosofia, exatamente. Então, todos vocês que estão aqui presentes, o meu muito obrigado por nos acompanhar todas as semanas, a cada aula, contribuindo com seus comentários, respondendo às atividades. Então, muito obrigado a todos vocês. E também estendo esse meu agradecimento por vocês me permitirem entrarem na casa de vocês através dos equipamentos eletrônicos que vocês carregam. Da mesma forma, eu recebo vocês na minha casa e sou muito grato por causa disso. Porque a partir do momento que a gente pode estar juntos, mesmo separados, é sinal que estamos caminhando na direção certa. Porque apesar de todas as coisas que possam acontecer conosco, precisamos continuar caminhando. E é isso que vocês têm demonstrado e eu agradeço a vocês por persistirem. Então, a partir do momento que vocês estão persistindo, precisamos nos preparar para continuarmos persistindo nessas aulas. E o que a gente precisa fazer? Vamos ver se vocês já estão atentos e atentas? Exatamente, precisamos separar o nosso material. Muito bem, você que respondeu isso. Porque o nosso material são as nossas ferramentas de trabalho. Já conversamos sobre isso. Então, já estão com o caderno, o livro, o lápis, a caneta, a borracha, a régua, o que seja, na mão? Desculpe, gente, estou com um pigarro, mas já passa. Então, tá com tudo na mão? Tudinho? Beleza. Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer é anotar aí a aula. Vai passar. Então, anota aí que aula é hoje, a data de hoje. Exatamente, a data de hoje é importantíssima, porque ela registra aquilo que vocês estão fazendo todas as semanas aqui na nossa matéria de filosofia. Anotou a data de hoje? Agora coloque embaixo filosofia para você lembrar e reforçar. Muito bem. Agora, por último, coloque o nome do professor, que está logo aqui embaixo. Está logo embaixo o nome do professor. Isso. Anotaram? Tudo certo, então? Podemos prosseguir? Vamos ver se está atento? Isso. Agora sim. Já estamos com o material na mão? Próximo passo, qual é? Encontrar um lugar para a gente assistir essa aula. Você pode estar em pé agora. Receber a notificação, está olhando, opa, aula de filosofia. Para onde que eu vou? Está aí as minhas sugestões. Você está na Terra, está no planeta Terra, você já sabe. Agora, que parte do planeta Terra que você quer ficar para assistir essa aula? É no sofá da sua casa? É na cozinha da sua casa? Ou vai pegar uma mesinha, uma cadeira e levar para algum lugar mais acolhedor? Agora lembre-se, não importa o lugar para onde você está indo, se é na cozinha, se é na sala, se é em qualquer outro ambiente. Desde que você esteja com a sua água na mão. Vocês viram? Estava com um pigarro no começo, ó. Beba um pouquinho da água, o pigarro já vai embora. Não é só isso. A água hidrata, a água permite que você acompanhe a aula de forma com a mente atenta, te faz seu organismo funcionar bem. Então, leve lá a sua canequinha, o seu copo d'água, a sua garrafinha, para você acompanhar ela até o final, sem nenhum problema. E, por último, é aquilo que eu sempre digo. Tem uma coisa que eu sugiro proibição. Sabe por que eu sugiro proibição? Porque esta coisa atrapalha você a se manter atento e concentrado e concentrada. E o que é? É você assistir essa aula na cama. Então, vamos fazer o seguinte, vamos combinar? Não assista essa aula na cama, não. Assiste em qualquer outro lugar, porque a cama vai acabar fazendo com que você fique tão confortável que você vai acabar adormecendo e não vai acompanhar a aula até o fim. Estamos combinados assim, então? Sabia que podia contar com vocês. Então, vamos para a próxima? Claro, agora sim. Se nós estamos aqui ao lado de vocês pelo YouTube, nada melhor do que você aproveitar que você está no YouTube, que a aula ainda não começou, que o conteúdo ainda não foi ofertado. Então, vamos lá? Inscreva-se no canal. Sim, é como se você estivesse fazendo uma matrícula na disciplina filosofia. Você já é matriculado e matriculada no colégio, é verdade. Ou mesmo você que não está matriculado num dos colégios com os quais eu trabalho, não tem problema, você já deve saber o que significa uma matrícula. Agora, o YouTube não tem matrícula, ele tem um botão inscrever-se. Então, inscreva-se no nosso canal. Mas adianta só se inscrever?
Você sabe que não, você já está tão acostumado a se inscrever em tantos canais, você sabe que você precisa clicar no sino. E sabe por quê? Porque o sino é como se fosse a sua campainha. Está chegando alguém, aí toca uma campainha na sua casa. Ou então aquele batida no portão, batida na porta, ó, posso entrar? A notificação. Isso. O sino vai fazer com que todas as vezes que a aula estiver sendo entregue para o YouTube, você seja avisado que a aula já está no ar. Fez isso? Ótimo. Agora você já está assistindo a aula. Então seja bem-vindo de novo. Está assistindo a aula? Vamos acompanhar ela até o final? Chegamos até o final? Já é o final da aula? Ótimo. Como você está se sentindo? Aprendeu alguma coisa? Surtiu efeito a aula dentro da tua cabeça? Ou você está com mais dúvidas? Está inquieto? Alguma coisa mudou em você? Ótimo. Se todas essas coisas aconteceram, é sinal que a aula cumpriu seu propósito. E aí, curta. Diga que gostou. Sabe por quê? Porque quando você faz isso, e você sabe muito bem disso, todas as vezes que a notificação de que uma aula nova está no ar chegar para você, ela vai ter prioridade diante dos outros canais que você segue. Então, o curtir, o gostei é para isso. E se no final você não gostou, por alguma razão não entendeu, ou acha que aquela aula não contribui nada para você, faça um favor, não faça nada. Se quiser, pode entrar em contato comigo. Entre em contato comigo particular pelos canais que você conhece. Entre, conversa comigo, vê quais são as dúvidas que você tem, como que você gostaria que a aula pudesse tratar, ou algum assunto que você acha que foi tratado de uma maneira e você gostaria de saber mais coisas a respeito daquele assunto. Então, faça isso, ao invés de colocar lá o botão não gostei. É esse o propósito. Então, gostou, gostei. Não gostou, não faz nada. E, por último, vamos treinar a ser solidários, fraternos, companheiros e companheiras. Vamos treinar isso? Vamos treinar a nossa caridade. Exatamente. Vamos treinar a nossa solidariedade. Como, professor, que eu posso fazer isso? Só estou assistindo a aula. Simples. Clique no botão compartilhar. Tenho certeza que você tem um amigo, uma amiga, um colega, um vizinho, uma vizinha, alguém que é do seu colégio, de outra turma, ou alguém que seja de outro colégio, que você conheça, e que nesse momento, por alguma razão que a gente desconhece, não está tendo aula. Ou tem interesse pela determinada matéria, ou filosofia, ou sociologia, e quer aprender mais sobre um determinado tema, compartilhe a aula com ele, compartilhe a aula com ela. Assim você vai contribuir para que eu me aperfeiçoe, porque na medida que eu tenho cada vez mais pessoas acompanhando as aulas, eu busco cada vez mais fazer aulas melhores. E como é que eu faço isso? Estudando mais, me preparando melhor. A cada dia eu me preparo melhor, cada dia que passa eu estudo um pouco mais. Então, vocês estarão contribuindo também com o meu aperfeiçoamento. E eu, é claro, ficarei muito grato de estar contribuindo com o aperfeiçoamento de vocês. Está claro isso, então? Estamos combinados? Podemos prosseguir, então? Vamos para a aula? Vamos para o conteúdo? Então, me acompanhe. O conteúdo de hoje é um conteúdo que, vira e mexe, alguém fala a respeito, mas, na verdade, não sabe nem o que significa. Vocês já vão sair daqui desta aula já sabendo o que significa. E a gente não tem muito tempo a perder. E sabe o que é? É o conceito geral de ideologia. Sim, ideologia. Você já deve ter ouvido falar muito nessa palavra. Então vamos ver o que significa ideologia? Vamos lá. O sentido mais geral e positivo do conceito de ideologia costuma ser o de conjunto de ideias, crenças ou opiniões sobre algum ponto sujeito à discussão. Está pensando agora? Tem alguém perto de você que esteja pensando? Você conhece alguém que pensa? Já esteve ao lado de alguém que pensa? Você já teve vontade de conversar sobre um determinado assunto com alguém? Esse alguém te ouviu e tinha ideias diferentes das suas? Ótimo. Você, nesse momento, estava vivendo uma experiência ideológica. Por quê? O que é ideologia? Né? Do ponto de vista geral. O conceito de ideologia é isto. É um conjunto de ideias, crenças ou opiniões sobre alguma coisa, em que você pode discutir com alguém a respeito daquelas suas opiniões, das suas ideias ou sobre suas crenças. Ninguém vai sair ferido por isso.
Muito pelo contrário, a gente vai crescer. Porque quando a gente compartilha nossas ideias e alguém ouve, e a gente se coloca à disposição de ouvir as ideias do outro que nos ouviu, a gente tem a oportunidade de aprender coisas que sozinhos levaríamos muito tempo a aprender. E é isso que é ideologia. É esse conjunto de ideias, crenças e opiniões que nos auxiliam a pensar cada vez melhor sobre determinado assunto. Já viveram essa experiência? Tenho certeza que sim. Na escola, em casa, no grupo de amigos, até mesmo no Facebook, no WhatsApp. Então, sejam bem-vindos. Vocês já experimentaram o que é ideologia. Agora, o que mais a gente pode falar de ideologia? Muita coisa. Por exemplo, a ideologia de um pensador, ou de uma teoria, ou de uma doutrina. O que ela seria? Ela seria o corpo sistemático de ideias e posicionamento interpretativo ante certos fatos. E o que isso significa, professor? Significa que quando alguém se intitula pensador, ou um intelectual, ou um filósofo que seja, um teórico, ele tem ali o seu ponto de vista, a sua maneira de enxergar aquele objeto que ele está estudando, aquele tema que ele está apresentando. E aí, quando ele tem esse ponto de vista, ele se posiciona. Ele tem uma interpretação própria sobre o fenômeno, sobre o fato ao qual ele está envolvido, ao qual ele se colocou à disposição de tratar. Vamos pegar um exemplo. Recentemente, nós tivemos um problema aqui no Rio de Janeiro com a empresa que faz o fornecimento de água e faz o tratamento de esgoto. Então, houve muita informação sendo compartilhada nas diferentes redes sociais, nos meios de comunicação em geral, jornal, televisão, falando a respeito da qualidade da água aqui para nós que moramos no Rio de Janeiro. E todas essas coisas, cada pessoa que lia a respeito do problema que a água atravessava, tinha uma interpretação sobre aquilo. Então, alguns acreditavam, outros não acreditavam, outros passaram a comprar só água mineral e continuam comprando água mineral até hoje. Outros preferiram ferver a água. Vejam, o único fato que é a água está com algum tipo de contaminação gerou várias interpretações sobre essa contaminação e levou cada pessoa, cada grupo de pessoas, cada família, cada comunidade a agir de determinada maneira diante desse fenômeno que era a contaminação da água aqui no Rio de Janeiro. Então, essas ideologias, quando elas estão direcionadas ou quando elas são direcionadas para um determinado grupo de pessoas específico, elas ganham uma espécie de organização. Elas se organizam e se apresenta como se fosse uma imagem. Então, ela se organiza, todos os membros do grupo pensam daquela maneira, e a partir do momento que eles pensam daquela maneira, eles publicitam aquilo que pensam. Então, a ideologia fala pelo grupo. Ela não fala mais por mim ou por você. Ela fala pelo grupo. Então, existiam comunidades, grupos de pessoas que estavam mais ligados à ciência falando da água, outro grupo de pessoas que estavam mais ligadas às comunidades falando da água, outro grupo de pessoas mais com alto poder aquisitivo falando da água. Então, cada grupo de pessoas passou a defender um ponto de vista. E esse ponto de vista, ele vivia, como vamos dizer assim, ele acabava sendo visto como se fosse o defensor das ideias daquele grupo. Por claro para vocês, é como se a ideologia ganhasse vida própria. Ela falava por si mesma. E por trás dela estavam todas as pessoas que defendiam aquela ideia. Ficou claro isso para vocês? Dúvidas? Qualquer dúvida, podem colocar aí nos comentários que a gente responde. Tá bom? Então vamos prosseguir. O conceito de ideologia também pode designar a teoria pedagógica que orienta a prática de uma escola ou a ideologia de uma religião que serve de base para a conduta dos fiéis. Com toda certeza, você que está aí nos assistindo, se não está numa escola agora, já esteve em algum momento. Mas a grande maioria de vocês que estão aqui no primeiro ano do ensino médio assistindo a esta aula já frequentaram escola e ainda estão frequentando. Talvez alguns de vocês já frequentaram mais de uma escola. Quem já frequentou mais de uma escola, não dá para eu pedir, levanta a mão, como na sala.
não vai ter como eu saber agora. Mas já estou percebendo que tem alguns aí que já teriam levantado a mão. Quem já estudou em mais de uma escola. Eu mesmo já estudei em mais de uma escola. E a gente consegue perceber as diferenças entre uma escola e outra. E eu não estou nem querendo discutir as diferenças se é uma escola particular ou uma escola pública. Mas a própria organização, as regras, aquilo que precisa ser obedecido, o uniforme, o comportamento que é cobrado, tudo isso compõe uma prática. E essa prática, aqueles que não se adequarem, acabam saindo dessa escola e vão para outra, com qual elas se sentem mais adequados ou mais adaptados. E assim vai. Na medida que a gente vai mudando de escola, a gente percebe que existe formas e formas de levar o conhecimento até vocês. E essas formas e formas, para alguns, funciona, para outros, não funciona. Agora, por exemplo, estamos todos nós com uma nova escola. Sim, porque agora nós estamos estudando remotamente. Vocês precisam ser disciplinados, precisam acompanhar as aulas, assistir a aula até o final. Mesmo você que pega lá o botãozinho do play e leva até o final, veja qual é o exercício, responde o exercício, não assiste nada do que eu falei. Bem, eu reconheço que essas coisas acontecem. Mas pensa só, quem é que está levando vantagem aí? Reflita sobre isso. Quem já fez isso sabe que não está, de uma forma bem objetiva, levando vantagem. Porque qual é o objetivo da aula que a gente prepara para vocês? Que vocês possam acompanhar a aula até o final. Minuto a minuto, como se estivessem sentados numa sala de aula. E se você acompanhar a aula até o final, tenho certeza que em algum momento eu vou falar alguma coisa que vai resolver uma dúvida que você carrega. Ou vai desenvolver uma dúvida em você que você vai ter vontade de fazer pergunta. E assim cria-se a dinâmica da aula. Então, todos vocês que já me fizeram perguntas depois da aula, ou no dia seguinte, ou no decorrer da aula, muito obrigado, porque vocês também me contribuíram para que eu pensasse em novas perguntas para responder várias dúvidas que podem surgir. E assim que é. Então, o conceito de ideologia também pode designar a teoria pedagógica. E aqui a gente está trabalhando e desenvolvendo uma nova teoria pedagógica, que é essa adaptação a essa nova forma de estudar à distância, remotamente. Ficou claro isso para vocês agora? Excelente. Então, vamos lá para o próximo slide. O termo ideologia foi criado no século XIX por Destutt de Tres, filósofo político francês, para designar uma ciência das ideias. Por meio desse conceito, o autor explica a formação das ideias numa sociedade. Então, se a gente vive, a gente habita, a gente se relaciona, a gente estuda, a gente trabalha, a gente acredita, a gente se diverte, não importa o que você faça. Tudo isso que você faz é dentro de um ambiente social. E dentro desse ambiente social, que é composto por pessoas, as pessoas têm ideias o tempo todo. Algumas são mais criativas, outras são mais passivas, outras são mais intempestivas. Cada uma com a sua característica, mas todas têm ideias. E as ideias nossas, quando encontram identidade com outras pessoas, começa a se formar ali uma reflexão ideológica. Ou eu começo a perceber que por trás daquelas pessoas existe uma ideologia. Que nem sempre quem tem uma postura muito sistematizada, com características ideológicas, sabe que tem. Por quê? A gente vai chegar a esse ponto. Porque a ideologia tem certas características. E essas características, elas vão fazendo com que nós possamos ir nos adaptar, nós vamos nos adaptando, e a cada minuto que a gente se adapta, a gente vai deixando de perceber as relações que a ideologia tem com a nossa própria conduta de vida.
Está claro isso para vocês? Então, é como o nosso filósofo francês disse, a formação das ideias de uma sociedade. Então, a cada ideia que você tem e você compartilha com alguém, você encontra pessoas que estejam de acordo com aquilo que você pensa, você está desenvolvendo uma nova ideologia porque as pessoas estão ali concordando com você. E isso vai compondo a sociedade na medida que você vai conhecendo mais pessoas, você vai intervindo. Eu disse intervindo, eu não disse interferindo, eu disse intervindo. O que seria isso, então? Você vai levando, conduzindo algo que é interno seu para dentro dos outros. Isso é intervenção. Isso é o que é intervindo. Você pega parte daquilo que você pensa, compartilha com alguém, este alguém recebe, se identifica e aí você interviu naquela pessoa. E aquela pessoa passa a ser seu seguidor sem perceber. Como é que ele vai ser seu seguidor? Vai aceitar lá se inscrever no seu canal? Vai te acompanhar lá no Facebook? Não, ele vai ser seu seguidor simplesmente porque ele vai compartilhar das mesmas ideias que você. Tá claro isso para vocês, então? Podemos prosseguir? Então, vamos lá, vem comigo. Nossa primeira palavra-chave, ideologia. Anotem a primeira palavra-chave. Ideologia. Agora nós vamos para uma outra parte da ideologia, que é a que mais se discute, que é uma das que mais muita gente utiliza como referência, que é o conceito marxista de ideologia. Mas o que é isso, professor? Conceito marxista? Que nome estranho. Marxista é porque quem escreveu esse conceito foi um homem chamado Karl Marx, um alemão. E esse alemão escreveu um conceito para ideologia que é seguido e aceito por muitos. Vamos ver que conceito é esse? Me acompanhe. Karl Marx e Friedrich Engels, que é amigo dele, fundadores do chamado socialismo científico, elaboraram um conceito de ideologia que se tornou o mais utilizado pelos intelectuais. Como eu disse para vocês, ele criou um conceito, ele ficou refletindo lá, vamos imaginar assim, nas suas meditações, e aí decidiu escrever uma definição para a ideologia. Desde que ele escreveu, muitas pessoas passaram a segui-lo. Logo, tem uma ideologia por trás. O próprio Marx criando uma ideologia. Perceba, hein? Ele não apenas definiu, ele criou uma ideologia. Então, esses pensadores advertiram sobre o conhecimento ilusório que mascara os conflitos sociais. Vocês sabem o que é conflito social? Não sabe ainda? Então, vou sugerir a vocês uma coisa. Você que está me acompanhando aqui até agora. Dá um pulinho lá no Google. Pesquisa sobre conflitos sociais. E depois, coloca lá no comentário aqui no YouTube um dos conflitos sociais que você identificou. E alguma coisa a respeito desse conflito que você identificou. Vamos ver se você vai estar atento mesmo e está acompanhando a gente até aqui. Então, vamos lá. De acordo com essa concepção, prevalece o sentido negativo de instrumento de dominação de uma classe sobre outra. Marx está falando que há algo que envolve as pessoas e que essas pessoas, ao serem envolvidas ou se sentirem envolvidas por este algo, elas podem obedecer ou exigir obediência. O que isso significa? Que pessoas pertencentes a grupos distintos podem se dominar. E aí vai criar a ideia da dominação, que é o dominador, e a ideia do dominado. Ou o empregador ou o empregado. Compreendem? Então, essa ideia de ter grupos distintos, com características distintas, se relacionando e um dominar ao outro, é o lado negativo da ideia de ideologia com a qual o Marx escreveu. Vamos ver o que ele escreveu sobre ideologia. Para compreendermos o conceito marxista de ideologia, é preciso analisar o significado de alienação, que para Marx
se manifeste na vida do operário, aquele trabalhador da indústria, quando o produto do seu trabalho deixa de lhe pertencer. É como se vocês estivessem aí. Qual é o trabalho que vocês estão fazendo? Assistindo a aula, fazendo os exercícios, entregando tarefa. Vocês têm noção do que vocês estão fazendo? Quando vocês me entregam a atividade, eu entrego a atividade a algum professor e o professor lhe dá o retorno, você tem ideia do quanto que você avançou? Do quanto que você aprendeu? Do quanto que você contribuiu para o crescimento e desenvolvimento da matéria qual você está estudando? Muito bem. A alienação é quando você não dá conta disso. Você está lá, faz exercício, mas não sabe para que serve, você entrega trabalho, mas você não aprende nada com aquele trabalho. Você se apresenta na escola todos os dias para assistir, ou se apresenta todos os dias para assistir às aulas que os professores estão aqui, no online, no remoto, tratando com vocês. E aí vocês não assistem, ou se assistem e não ouvem nada, enquanto está passando o vídeo, vocês estão assistindo outra coisa. Essa é a ideia de alienação. É quando você não tem noção daquilo que você está fazendo. E se você não tem noção, o que você está fazendo não te pertence. Deixa de pertencer a você. Em vez de você acumular, internalizar conhecimento e se melhorar e se aperfeiçoar e criando condições cada vez melhores para poder ter melhores oportunidades daqui para frente, não, você não faz. E aí, quando você não faz, quando você vai ver lá na frente, quando for arranjar um trabalho, que for participar de uma entrevista, não vai nem saber responder as perguntas que o entrevistador for fazer. Compreendem isso? Então, essa é a ideia. Para Marx, para falar de ideologia, eu primeiro preciso compreender a alienação. Agora sim, já compreenderam o que é alienação? Então, vamos ver o que ele diz sobre a ideologia. Ao vender sua força de trabalho, não mais decide sobre salário, horário e ritmo de trabalho. E, por ser comandado de fora, deixa de ser o centro de si mesmo, tornando-se alheio e estranho a si próprio, alienado, portanto. É a conclusão que a gente chegou em relação à alienação. Você perde a noção de si mesmo. Você está ali, mas não está ali. Você trabalha, mas você não sabe nem o que você está fazendo. Você é tipo assim, mecânico. Só obedece. Só obedece, só obedece, só obedece. Os seus valores, a sua compreensão, a sua internalização, a sua interpretação do que está fazendo e do quanto que aquilo tem valor, não passa por você. Daí sim, por que o operário não reage a essa situação? É a pergunta que Marx vai fazer e ele mesmo vai responder. Porque por trás dessa situação vai haver o que ele chama de ideologia. Então, Marx explica que a ideologia impede a tomada de consciência da alienação e assim mantém a coesão social sem recurso à violência. Então, quando você percebe que alguém está fazendo as coisas muito mecânicas, essas pessoas estão sob processo de dominação. Mas não é uma dominação coercitiva através do uso da violência. É uma dominação ideológica. Porque a ideia foi implantada, você se identificou com a ideia, você internalizou a ideia, você passou a se comportar de acordo com a ideia que você recebeu e em nenhum momento você se questiona. E se você não se questiona e nem você questiona quem criou a ideia ou quem publicou aquela informação, é muito mais simples para aquele que está interagindo com você alcançar ao seu lado um consenso. Porque se eu penso da mesma maneira que você e alguém vem e nos propõe uma tarefa a ser feita, e eu penso igual a você, eu vou sentar do teu lado e vou fazer a tarefa junto com você. E não vou nem reclamar. Isso é que a gente chama de coesão. E aí, quando eu chamo isso de coesão, eu posso até pensar, então a ideologia é uma coisa boa. É e não é. Do ponto de vista do conceito geral, é claro que é uma coisa boa. Você tem ideias. Mas do ponto de vista marxista, ela tem um aspecto negativo. Porque você, quando está vivendo uma experiência
de coesão social sendo gerenciada por ideologias criadas por grupos diferentes do seu, nesse momento você está vivendo uma experiência de desapego da sua própria essência. E quando você se desapega de si mesmo, você não cresce, não evolui, não prospera. Porque o que faz a gente prosperar e crescer e evoluir? Como a gente já tratou isso aqui várias vezes ao longo desse semestre inteiro. O que faz a gente crescer é a nossa capacidade de se questionar sobre as coisas, de raciocinar, de refletir, de buscar interpretação. E isto vai gerar resultados. E esses resultados vão poder ser aperfeiçoados o tempo todo, se eu continuar fazendo esse exercício de raciocínio, de reflexão, de interpretação. A partir do momento que eu perco o contato comigo mesmo, eu não interpreto mais, eu não questiono, e aí eu vivo uma vida mecânica, posso até ter uma vida razoável, satisfatória, mas eu, enquanto indivíduo, vou deixando de ser para me tornar um ter. Compreendem? Eu vou deixando de ser porque eu vou perdendo contato comigo mesmo. E eu vou passar, a cada dia que passa, a ter uma relação cada vez mais íntima, não com o processo do trabalho, mas sim com o produto. E essa relação íntima com o produto é uma relação íntima com o exterior e não com o interior. O que faz a gente crescer é a nossa relação com o mundo interior, que está dentro de nós, e não com o mundo exterior. Se eu tiver uma boa relação com o meu mundo interior, quando eu for ter a oportunidade de ter algum tipo de relação com o mundo exterior, eu vou lidar com esse mundo exterior de uma forma muito mais harmonizada e consciente. Eu vou ter lucidez das minhas ações. Eu vou fazer escolhas melhores. Ao invés de simplesmente aceitar todas as escolhas que me forem apresentadas por terceiros, por grupos de pessoas que não estão preocupadas com a minha essência, e sim com o que eu sou capaz de entregar como produto. Está claro isso para vocês? Essa é a ideia básica da ideologia marxista. Vamos prosseguir. Daí surge, então, a nossa segunda palavra-chave, que é alienação. Anotaram? Vamos lá, próximo. Em que consiste, portanto, a ideologia para Marx? Bem, a gente já tem uma ideia. Não é? Vamos ver, então, o que consiste? Consiste em quê? Ideologia para Marx é o conjunto de representações e ideais. Vou corrigir porque eu li errado. Ideologia é o conjunto de representações e ideias, bem como de normas de conduta, por meio das quais o indivíduo é levado a pensar, sentir e agir de maneira que convém à classe que detém o poder. Faço questão de repetir esse parágrafo e até sugiro a vocês que sublinhem, colocando aí no caderno de vocês, essa definição de ideologia para Marx. Conjunto de representações e ideias, bem como de normas de conduta, a forma de pensar, forma de agir, por meio das quais o indivíduo é levado a pensar, sentir e agir de maneira que convém à classe que detém o poder. O que isso significa? Se eu sou a classe que detém o poder e quero que você aja de uma determinada maneira, que você sinta determinada coisa, eu vou gerar ao seu redor, produzir ao seu redor, uma série de ideologias que vão reforçar aquela conduta, aquele pensamento, aquele sentimento em você. E como é que você vai se livrar disso? É difícil.
Primeira coisa, você precisa se questionar e começar a buscar em si mesmo quais são os reflexos dessa relação intermediada pela ideologia de um determinado grupo de pessoas. Que neste caso aqui, como a gente está falando de mercado de trabalho, esse grupo de pessoas são aqueles que são os donos da empresa, os donos dos meios de produção, os donos das máquinas, aqueles que pagam o seu salário, mas não exclusivamente deles. Existem outras formas de expressar a ideologia de um grupo dominante, de uma classe dominante. Ela não está apenas nas empresas, ela também está dissolvida na forma como os serviços e os produtos nos são ofertados por diferentes órgãos que gerenciam o nosso país, desde o aspecto político, partidário, passando pelo aspecto religioso, em alguns casos, e indo lá para aquele aspecto mais cotidiano da vida diária, que é o relacionamento entre parentes, conhecidos, amigos, que sempre tem alguém que defende determinado ponto de vista e quer que você aceite aquele ponto de vista e fica repetindo várias vezes a mesma coisa para que você possa segui-lo ou segui-la. E assim vai. Então, o tempo todo, isso está ao nosso redor. Ficou claro para vocês? Podemos prosseguir? Estão compreendendo quem é o Karl Marx e esse é o conceito dele de ideologia? Comentem aí. Enquanto vocês estão comentando, vão na próxima tela. A ideologia distorce a realidade porque camufla os conflitos existentes no seio da sociedade, apresentando-a como una e harmônica, o que dá a ilusão de que todos os indivíduos partilham interesses e ideias. E aqui não, aqui já é ideais. Que todos os indivíduos partilham interesses e ideais. O que significa? Que a ideologia vai criando um véu. E por trás desse véu tem a realidade. Tem a verdade sobre essa realidade. Só que enquanto você não percebe que existe um véu, você vai se iludindo de que tudo aquilo dali é harmônico. E se você se iludir de tal maneira, você vai cada vez mais se envolver com os grupos que pretendem que você tenha determinada forma de agir diante de determinadas circunstâncias. O que você vai acabar perdendo com isso? A sua autonomia. Esse é o risco da ideologia quando ela tem propostas dominadoras. Ela vai eliminando a sua autonomia e você vai ficando cada vez mais heterônomo. O que isso significa? Dependente de receber ordens para agir, para fazer aquilo que precisa ser feito. Só vai fazer o que precisa ser feito se você receber uma ordem ou uma comunicação. Ficou claro isso? Muito bem. Então vamos lá. Próxima tela. Características da ideologia. Aqui eu trago uma charge em que tem dois personagens e eles estão conversando. Vamos ler a conversa deles. Já viu que há uma tendência no mundo para a criminalização dos movimentos sociais que lutam por justiça e melhores condições de vida? Olha o companheiro, o que ele responde? Nada mais natural. Não é esse mesmo mundo que desculpa a barbárie e incentiva a ganância? Essas formas de apresentar a ideia, falando de ganância, falando de criminalização dos movimentos sociais, é uma crítica da charge. Mas que crítica é essa, professor? A crítica busca mostrar que por trás de cada valor, de cada pensamento que lhe é promovido, que é publicidade, que é feito através de publicidade, ou seja, publicitado, cada ideia que você lê, que você ouve, que você assiste, ela tem uma pretensão. A pretensão pode ser romper as barreiras das suas
crenças a respeito do todo ao seu redor e te permitir questionar e encontrar seu próprio caminho, ou ela tenha a pretensão de construir barreiras ao seu redor para que você não enxergue outras possibilidades ao seu convívio, no seu convívio com outras pessoas. E aí começa a se criar certas contradições, ou como a gente chama, começa a se criar inversões nos valores das pessoas. Se for o meu interesse te dominar, eu vou criar, através das minhas palavras, através dos meus gestos, através da minha postura, condições para que você se sinta atraído ou atraída pelas ideias que eu apresento. E quando vocês estiverem já envolvidos nas ideias que eu apresento, aí eu exerço o meu direito de dominar vocês. E quando eu exerço esse direito de dominar cada um de vocês, vocês passarão a fazer todas as coisas que eu pedi. Que plano, né? Macabro. Pois é. Mas lembre-se, ideologia não é ruim. Quando a gente fala de ideologia através desse ponto de vista negativo, é porque a ideologia que tem essa perspectiva negativa, ela está a serviço de grupos que querem dominar. E eu não preciso falar de grupos macro. Às vezes o grupo é micro, está na sua comunidade, está na sua rua, está na sua vizinhança. Ideias que as pessoas têm e conseguem adeptos às suas ideias e ele fica instigando você a seguir aquelas ideias. Então você tem que ser firme, tem que ser forte, corajoso, corajosa para resistir a isso. Jogam ideologia muito para o aspecto político, governamental. Existe. Claro que existe. Jogam ideologias para os aspectos macroeconômicos, de grandes corporações que querem dominar seus empregados. Existe, existe. Mas existe também a micro, aquela do seu cotidiano, da sua vizinhança, das pessoas que você conhece, que você confia. Mas o fato de você confiar não significa que você precisa ignorar a sua capacidade de refletir sobre tudo que você ouve, de se questionar sobre tudo aquilo que você está recebendo, na forma de informação. Então vamos lá, vamos para o próximo slide para a gente começar a descortinar e reconhecer o que é ideologia do bem, palavras minhas, e ideologia do mal. Porque as características vão ser as mesmas. Então eu identifico e eu posso fazer uma mudança naquela direção que estavam me levando. Eu posso mudar o sentido. E dessa forma vou criando formas de me proteger. Podemos seguir então? Então vem comigo. Então, o fato de a ideologia ser um conhecimento ilusório não significa que seja uma mentira inventada pela classe dominante para subjugar a classe dominada. Detalhe, classe dominante não significa que a classe economicamente, financeiramente mais rica. Classe dominante é aquele grupo de pessoas que compartilham de mesmas ideias e que pretendem exercer dominação sobre outro grupo de pessoas. A gente vê isso na classe economicamente superior, vemos. O poder do dinheiro exerce dominação? Exerce. Mas, importante, nada de se confundir. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Temos, sim, dominação na classe economicamente superior. Mas ela é apenas uma das dominações que nos afeta. Mas existem outras que estão muito mais perto da gente que a gente, se não estiver atento, a gente acaba escorregando. E acaba sendo dominado e acaba percebendo que perdeu a noção
das coisas, não sabe para onde vai, fica se sente perdido, se sente perdida. Basta parar, respirar, começar a fazer os questionamentos, reflexão, e daqui a pouco você vai começar a identificar os elementos. Ah, então existe uma ideologia aqui. Nada, não precisa criar mágoa de ninguém. Até porque a ideologia é um conjunto de ideias compartilhadas. Você apenas vai começar a neutralizar os efeitos daquelas ideias. Até porque, se aquelas ideias são prejudiciais a você, também são prejudiciais para quem as tem, para quem pertence ao grupo que está querendo dominar. Então, em questão de tempo, que não cabe a gente determinar, essas pessoas também vão ter a sua compreensão sobre o mal ou dos males, dos prejuízos que aquela forma de pensar está trazendo para ela. Está claro assim? Então vamos lá. Mesmo porque os que se beneficiam dos privilégios por ela, estabelecidos, estão igualmente convencidos da verdade dessas ideias. Eles acreditam. Compreenderam? Então vamos lá. Surge então a nossa primeira característica. Prestem bem atenção nessas características, porque elas vão lhes ajudar a identificar aonde que tem ideologia dominante, tentando fazer com que você age de determinada maneira, ou se já conseguiu você agir de determinada maneira. E quando você identifica as características, você pode começar a neutralizar essa dominação que está lhe trazendo prejuízo, ou que está lhe impedindo de crescer e de avançar e de ir adiante. Tá bom? Então, vamos lá. Primeira característica, naturalização. A naturalização consiste em aceitar como naturais situações que resultam da ação humana e, como tais, têm origem histórica. Exemplo, é a afirmação de que desde sempre existiram pobres e ricos e de que é impossível mudar esse estado de coisas. Esta é uma forma de dominação. Fazer você acreditar que as coisas não podem ser mudadas. Quando você acredita, você está em um processo de dominação. Até porque nem sempre existiu pobres e ricos. Essa é uma coisa muito moderna, que está atrelada a um capitalismo. Tá, você pode falar, mas e os nobres e os servos? Era outra relação socioeconômica. Existia alguma dominação? Sim, mas não era pelo aspecto ideológico. É essa a questão. Hoje, a questão do capital, ela tem um aspecto ideológico dominador e acaba fazendo você acreditar em certas coisas que impedem você prosperar e crescer, se desenvolver. Tá bom? Então, vamos lá. Segunda característica, universalização. Por meio da universalização, os valores da classe dominante são estendidos aos que a ela se submetem. É um compartilhar de ideias. A classe que está ali dominando, que, volto a dizer, não necessariamente precisa ser a classe economicamente superior. A classe que te domina é aquela que tem ideias que geram em você comportamentos, condutas, que geram, inclusive, as suas escolhas e que lhe empurram para lugares que você não quer chegar. Entende? Então, por meio da universalização, essas classes compartilham com você seus valores. E quando você é pego por essa rede, como se fosse um peixe, você passa a compartilhar desses valores também. E aí você promove esses valores para outras pessoas. E nem sempre você está consciente disso. Você pode estar. Ah, eu gosto disso, é isso mesmo que eu quero, é ideológico, aí tudo bem. Mas quando você não sabe, aí sim. Aí passa a ter um grau de injustiça, vamos chamar assim. Tá bom? Então vamos lá. Próxima. Podemos identificar a presença dessa característica na conduta de um empregado que não questiona o salário, nem reclama se trabalha além do horário. Tem regras a cumprir, mas ele nem se preocupa com isso, porque está tão dominado que ele nem questiona. Terceira característica, abstração e aparecer social. A universalidade das ideias e dos valores resulta de uma abstração por não se referir ao concreto, mas ao aparecer social. O que vale é a aparência. O real, o material, não, mas sim a aparência. Por exemplo, é difícil contestar que o trabalho dignifica.
e que é condição de nossa humanização. Mas será que todo trabalho dignifica? A gente já ouviu. Trabalho dignifica um homem, né? O trabalho nos torna pessoas mais... melhora o nosso caráter, vamos chamar assim. Só que tem trabalhos que são desumanos. A gente está falando do trabalho do ponto de vista da humanização, da construção, da criação, da produção, da prosperidade, da transformação do meio. Está falando da melhora. Mas quando você está num trabalho desumano, como a escravidão, o trabalho dignifica o homem? Isso é ideológico. Eu começar a falar, não, vamos trabalhar assim, vamos trabalhar, vagabundo. Não é assim? Porque isso vai tornar você homem. Ou vai fazer você uma mulher mais digna. Vamos trabalhar. E chicote no lombo? Claro que hoje a gente não tem mais escravidão. Então, existem outras formas de fazer isso. De que forma é feito? Através da ideologia. De criar ideias de que você não é capaz de ter algo melhor do que aquilo dali. Então, você tem que aceitar o trabalho do jeito que é. E você não está se tornando mais digno nem mais digna com aquilo. Calma, eu sei que vocês ainda estão no primeiro ano do ensino médio. Ainda tem muita coisa para acontecer. Nem tem se desesperar, vocês não estão no mercado de trabalho. Mas aqueles que estão aqui conosco assistindo e já estão no mercado de trabalho, reflitam sobre essas coisas que eu estou dizendo. E para vocês que estão no primeiro ano do ensino médio, também é importante refletir, para já ir dando espaços firmes e protegidos em relação a essas artimanhas ideológicas. Está claro assim? Então vamos lá. Próxima característica. Lacuna. A universalização e a abstração supõem lacunas ou ocultação de algo que não pode ser explicitado sob pena de desmascarar a ideologia. Existe ali certos buracos, vamos chamar assim. O que são esses buracos? É alguma coisa que não está sendo dita, que não faz sentido. Se você identificar que existe ali um buraco, uma coisa que não liga a letra A com a letra B, tem um vazio entre a e a B, você vai estar já revelando a ideologia que há por trás. E aí você vai desmascarar essa ideologia e você vai ganhar forças para resistir. Compreendem? Um exemplo disso é dizer que o salário paga o trabalho. Isto pode ser lacunar quando analisamos a gênese do trabalho assalariado. Será que todo o salário paga de forma eficaz tudo aquilo que você realiza? Calma, é só para refletir. Por isso que podemos dizer que a lacuna nos auxilia a pensar sobre aquilo que nós recebemos. E se nós recebemos de uma determinada maneira, esta maneira nem sempre ela está em conexão com o resultado. Se você age de determinada maneira e alcança determinado efeito, não significa que o efeito que você poderia alcançar seria aquele, caso você esteja sob dominação de uma ideologia. De repente, você poderia alcançar um resultado muito melhor, só não alcança porque está ideologicamente dominado. Essa é a lacuna. E a última característica é a inversão. A ideologia representa a realidade invertida. Ou seja, o que seria a origem da realidade é posto como produto e vice-versa. O que seria efeito é tomado como causa. Compreendem? Então, tudo aquilo que você considerou, por alguma razão, correto, se for algo que quer que você mude sua perspectiva, o correto vai virar incorreto. Vão fazer você começar a acreditar que aquilo que você sente que deve fazer não é para ser feito. E vice-versa. Aquilo que você sente que não deve ser feito, fazem com que você queira fazer. Está envolvida por ideologia. Então, observe essas características, cada uma delas, para identificar as ideologias que estão ao redor de vocês. A naturalização, a universalização, a abstração e o parecer social e a lacuna
e a inversão. Combinados? Podemos finalizar? Então vamos lá. Terceira palavra-chave, inversão. Anotaram? Exemplificando, segundo a ideologia burguesa, a desigualdade social resulta de diferenças individuais, porque os indivíduos são desiguais por natureza, e a desigualdade social é, portanto, inevitável. Olha a inversão acontecendo. Por que uma inversão? Marx vai defender. Porque a divisão social do trabalho e das relações de produção é o que causa a desigualdade social. Ou seja, o fato de eu ter menos recursos do que o outro faz com que o outro esteja à minha frente. E não impede igualdade. O fato de eu não ter as ferramentas para o meu trabalho e depender que alguém me dê as ferramentas também faz com que eu fique numa condição de inferioridade. Então é como se em uma corrida alguns participantes largassem bem na frente apenas por terem maior renda. Ele tem uma vantagem, e essa vantagem conta a favor dele e contra mim. Então, muito cuidado com a questão da inversão, que é uma característica da ideologia. Ela faz você começar a acreditar que você é incapaz, por isso que você não consegue as coisas. Entenderam? Só que você é muito capaz. Você consegue as coisas. Só não a consegue quando começa a acreditar naquilo que dizem. Aí você está vivendo um período ideológico e está tendo seus valores invertidos. Assim chegamos ao final de mais uma aula de filosofia e, como sempre fazemos, temos um exercício de fixação para trabalharmos esses conceitos. Então acompanhe a leitura junto comigo. E quem estiver matriculado numa das turmas, é só esperar que o formulário com a resposta vai estar lá letra B, letra C, letra D, letra E para você responder. E para quem estiver pelo YouTube, é só marcar a opção que acha correta lá no comentário. Tá bom assim? Então vamos lá. Sobre as relações entre os conceitos de alienação e ideologia, marque a alternativa incorreta. Importante, sempre quando tem exercícios com alternativa incorreta, eu procuro explicar a vocês de forma bem clara. Vocês vão encontrar 4 opções que estão corretas e uma opção que vai destoar de todas as outras. A resposta correta é aquela que está errada dentre as opções. Entenderam? Vamos imaginar assim, para quem tem dificuldade de entender o que é uma alternativa incorreta. Você tem 5 opções. 5 frutas. Uva, banana, maçã, abacaxi e laranja. 5 frutas. Das 5 frutas, qual é das frutas que tem cor de abóbora? Laranja. Beleza. Acertaram. Agora imagine, eu tenho aqui coração, frango, bife, ovo e batata. Qual das opções que está incorreta? Vai a pergunta. A pergunta é, dessas 5 opções, qual que não é legume? Você vai marcar as 4. Porque só tem um legume. Agora, se fosse cenoura, batata, chuchu, quiabo e ovo, qual dessas opções que está errada do ponto de vista do legume? O ovo. O ovo é o único que está errado. Então, se ele está errado, é a resposta certa. Entenderam? Aqui no nosso caso, o errado é a resposta certa. Então vamos lá, já me estendi muito, é só para poder ajudar vocês a pensarem. Qualquer dúvida, é só me perguntar. Letra A. O conceito de alienação não foi originalmente articulado ou de ideologia em sua formulação, mas no pensamento marxista e ideologia sempre pressupõe alguma forma de alienação daqueles que a possuem. Letra B. A articulação entre os conceitos de alienação e ideologia encontrou no pensamento de Karl Marx sua formulação mais precisa e importante na filosofia política e social. Letra C. Para Marx, ideologia significava uma falsa consciência compartilhada pelos membros de uma classe social particular.
cuja formulação mascara a realidade da dominação política e econômica de uma classe social sobre outra. Letra D. Na filosofia política e social, o termo ideologia sempre significou uma visão de mundo não alienada, e assim essa compreensão permanece incólume no pensamento contemporâneo. E letra E. Originalmente, ideologia significava um conjunto de ideias destinadas a expressar uma certa visão de mundo, não estando associada conceitualmente a qualquer forma de alienação. Respondam qual é que vocês acham que está errada, como a correta. Escrevam lá no exercício. E assim nós concluímos mais uma aula de filosofia. E como sempre fazemos, antes de vocês se despedirem, temos uma mensagem. E eu trago Aristóteles, um filósofo grego, para passar a mensagem para vocês. E a mensagem de Aristóteles é a seguinte: somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um efeito, mas um hábito. Vou repetir a mensagem de Aristóteles calmamente. Somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um efeito, mas um hábito. Reflitam sobre a mensagem de Aristóteles. Comentem se acharem necessário. E assim, concluímos mais uma aula de filosofia com a convicção que nos reencontraremos na próxima semana, nesse mesmo canal, neste mesmo horário. Um beijo no coração de cada um de vocês. Nos vemos na próxima semana. Até lá.